Olá pessoal, eu sou a Paloma e esse é meu canal, espero que vocês estejam bem. Hoje eu estou começando um vídeo muito diferente que eu espero muito que dê certo, então bora conversar um pouco sobre rotinas e hábitos. Então o que acontece, gente? Deixa eu explicar, deixa eu contextualizar esse vídeo antes de falar pra vocês o que é. Eu estou desempregada desde 2019, que foi quando eu me formei na faculdade e eu não consegui nenhum emprego depois disso. Então eu estou aqui tentando, ganhar minha vida trabalhando de casa. Atualmente eu estou focada aqui no canal e também nas outras coisas que eu faço. Eu estou fazendo uma pós-graduação e eu tenho um curso que eu acabei de comprar que eu também preciso fazer. Então eu tenho que ter uma disciplina dentro de casa porque é muito fácil a gente se perder no tempo e não exatamente fazer o que a gente precisa fazer. Eu tenho uma rotina aí meio que propriamente dita, sabe? Eu acabo criando alguns hábitos porque eu quero ter essa disciplina de começar algo e de terminar algo. E durante a pandemia, 2020, 2021, eu acabei criando uma certa rotina pra mim mesma. Mas eu queria tentar uma coisa nova. E aí, gente, bem quando eu tava começando a pensar sobre isso, eu vi um post no Instagram da editora Aleph. Se vocês não conhecem, a editora Aleph é uma editora de ficção científica muito boa. Faz um bom tempo que eles estão no mercado e eles publicam autores bem renomados do gênero, é muito incrível, eu tenho vários livros deles também. E aí eu tava, pensando nisso e eu estava rolando meu feed do Instagram quando eu vi essa imagem que eu fiquei chocada, porque assim, se a gente tivesse combinado, o timing não seria tão certo quanto foi. E essa imagem aqui que eu vou colocar pra vocês é basicamente a rotina da Ursula Le Guin. Eu não sei se é assim que se pronuncia o nome da autora, então já vou pedir desculpa se não for assim, mas eu acredito que seja francês e eu acho que em francês se fala Le Guin. Então vamos apenas dizer que eu estou falando certo e essa é a rotina da Ursula Le Guin. E eu achei muito incrível porque é uma rotina muito diferente. Eu tô com a rotina aberta atrás de vocês, então não estranhem, tá? Se eu olhar aqui por baixo é porque eu tenho que ver o que tá escrito. Mas enfim, é uma rotina diferente da minha e eu acho que vale muito a pena tentar fazer essa rotina por alguns dias pra ver se eu gosto ou não. Então basicamente esse vídeo vai ser um vlog da minha nova rotina, meio que testando a rotina da Ursula Le Guin. E no final desse vídeo a gente vê se deu certo ou se não deu certo pra mim, se eu gostei ou se eu não gostei, se eu fui produtiva ou se eu não fui. Então é basicamente um vídeo bem experimental. E nesse vídeo aqui eu não vou focar nas minhas leituras. Eu estou lendo vários livros, eu estou fazendo um outro vlog paralelo a esse. Nesse vídeo aqui não vai ter comentários de leituras. A gente vai apenas conversar um pouco sobre rotina e sobre hábitos, tá? É basicamente um vlog da minha vida. Não que ela seja interessante, mas é o que nós temos pra hoje. Vamos comentar um pouquinho sobre essa rotina porque é bem diferentona e eu quero comentar passo a passo com vocês. A primeira etapa é 5h30, acordar e ficar deitada para pensar. Eu acho que essa vai ser a etapa mais difícil pra mim, porque eu tenho horror a acordar às 5h30 da manhã. Quando eu fazia faculdade, que foi de 2014 a 2019, eu estudava de manhã, só que eu estudava em outra cidade, então eu tinha que acordar, pegar uma van e chegar a tempo de assistir a aula, que era 8 horas da manhã. Então eu acordava às 5h20 da manhã, me arrumava, a van passava aqui em casa às 6 horas pra pegar as outras pessoas, depois a gente pegava a rodovia pra ir pra outra cidade pra eu chegar antes da aula, que era às 8 horas. Então assim, por 5 anos seguidos eu acordei 5h20 da manhã todos os dias da semana, os dias úteis da semana. Tenho horror a acordar às 5h20 porque é uma experiência muito ruim e era algo que eu não podia controlar, eu era obrigada a acordar. Mas eu vou tentar de novo porque quem sabe, agora que eu estou em casa, eu não tenho o estresse de sair de casa pra chegar em outro lugar. Então eu vou tentar acordar às 5h30 da manhã, mas eu não vou ficar pensando porque eu não tenho muitas coisas pra pensar, pra falar a verdade. Então eu vou meio que utilizar esse tempo pra fazer algo útil. No caso, eu estava pensando em fazer uma devocional porque eu sou cristã, então eu preciso fazer isso durante o dia. E eu acho que pode ser uma ótima opção fazer isso nesse tempo, mas eu não tenho certeza porque eu não sei qual vai ser o meu estado mental ao acordar às 5h30 da manhã, então a gente vai se ajeitando. Mas enfim, eu acordo 5h30 da manhã e depois fico pensando que no caso não vou fazer isso, vou fazer outra coisa. Depois às 6h15, se levantar e tomar um grande café da manhã. Eu tomo café da manhã todos os dias, eu amo essa hora do dia porque eu acho que o café da manhã é muito importante. Só que geralmente eu como uma fatia de pão e uma xícara de café com leite, o que não é nada demais. E aí não vai ser legal de mostrar pra vocês. Por isso é que eu vou aproveitar esse um grande café da manhã e vou me adaptar e tentar fazer receitas um pouco mais elaboradas pro meu café da manhã. Então eu vou pensar em coisas diferentes que eu não faço exatamente durante o dia, mas que eu vou começar a fazer durante essa rotina porque eu quero me esforçar um pouco, eu quero me desafiar um pouco a criar um café da manhã um pouco mais elaborado do que o que eu já tenho. Às 7h15, começar a trabalhar escrevendo, escrevendo, escrevendo. A Ursula Le Guin é uma autora, então tecnicamente o trabalho dela era escrever. Eu não vou escrever porque eu não sou uma escritora, então esse não é o meu trabalho. Às 7h15 eu vou começar a trabalhar no que eu preciso trabalhar, que no caso é aqui no canal, ou fazer uma aula da minha pós, ou fazer uma aula desse curso que eu comentei com
com vocês. Vai ser um momento de produtividade, que vai durar até o meio-dia, onde a gente faz a pausa pro almoço. Aqui em casa, geralmente, a gente almoça umas 11h30, eu vou tomar café da manhã 6h15, eu vou morrer de fome até o meio-dia, obviamente eu vou comer alguma coisa aí no meio da manhã, mas meio-dia a gente para pra almoçar, que é uma coisa que normalmente é o que a gente faz aqui em casa mesmo, então não tem muito segredo. Depois das 13 às 15, nós temos leitura e música. E nesse momento eu vou aproveitar para fazer as leituras que eu tenho que fazer. Como eu falei pra vocês, eu tô fazendo um vlog de leituras, então tecnicamente eu tenho muita coisa pra ler, e a gente vai ver se esse momento vai funcionar pra mim ou não. Depois das 15 às 17, nós temos correspondência, talvez limpar a casa. Esse momento eu vou aproveitar para fazer outras coisas que não ser produtiva e ler. No caso, eu tenho que aproveitar esse tempo para fazer os meus exercícios físicos, que eu tento fazer todos os dias, porque eu quero criar um hábito, e alguma outra coisa que tenha ficado para fazer. Esse momento vai ser um momento de fazer outras coisas que já não estavam sendo feitas durante o dia. Depois das 17 às 20 horas, nós temos preparar o jantar e comer. E eu acho muito grande esse período. São basicamente 3 horas para preparar o jantar e comer. Mas aqui em casa a gente já tem uma rotina, que no caso é fazer o jantar e jantar assistindo série. Geralmente a gente assiste 2 episódios de série. Passa um pouco das 8 horas, porque a gente começa a jantar em umas 7, então tecnicamente passa um pouco das 8. Mas isso dá certo com a última etapa da rotina dela, que é após as 8, eu tendo a ser bastante idiota e não falaremos sobre isso. Mas eu acho que é mais pra ela ser ela mesma, então acho que vai dar certo a gente assistir a série depois das 8. E aí quando acabar a série, eu tenho esse tempo livre pra fazer o que eu quiser. Provavelmente eu vou ler ou assistir uma outra série que eu esteja assistindo, porque à noite eu sou completamente imprestável. Então é basicamente um momento de lazer mesmo, porque produtividade à noite não é comigo. E essa é a rotina da Úrsula. Eu espero muito que dê certo esse vídeo. Eu vou começar amanhã, terça-feira. Aliás, eu não falei. Hoje já é segunda-feira e eu estou gravando esse vídeo. Eu não comecei a rotina dela hoje, porque coisas aconteceram que não iam bater com a rotina dela. No caso, eu fui chamada pra vacinar. Então meio que a minha rotina virou de cabeça pra baixo. Mas amanhã, terça-feira, a gente já começa às 5h30 da manhã. Acho que semana que vem, segunda, eu consigo fazer. E na terça eu volto pra comentar com vocês, né, o final e realmente falar se deu certo ou não. E é isso, eu falei demais pra uma apresentação, mas agora sim vocês vão acompanhar a minha rotina. Espero que vocês gostem e a gente se vê numa próxima atualização. Até mais! Olá pessoal, estou de volta para mais uma atualização, a primeira na verdade, porque ontem eu não atualizei vocês. Ontem foi um dia caótico, eu diria. Muitas coisas não deram certo, mas eu acho que é bom a gente ir se adaptando. Nenhuma rotina começa de um dia pro outro, então faz sentido que tenha sido assim. Recapitulando aí tudo que aconteceu, eu acordei às 5h30 e eu literalmente não consegui fazer nada nesse meio tempo de 5h30 até 6 horas, porque a minha cabeça simplesmente não estava funcionando. Então eu fiquei de boas até chegar às 6h15 e aí eu fui fazer meu café da manhã e de novo eu tive zero criatividade pra fazer qualquer coisa, só queria tomar um café. Depois, às 7h15 eu comecei a trabalhar
e foi muito bom. Assim, essa parte eu realmente achei muito boa. Eu tinha feito um monte de coisa e quando eu vi no relógio eram 9h30 ainda. Então rendeu bastante esse momento de produtividade, eu diria. Depois disso, eu aproveitei pra almoçar. Como eu falei, a gente almoça um pouquinho mais cedo aqui em casa, então umas 11 e pouco a gente almoçou. Quando bateu meio-dia, eu entrei na outra etapa, né, que seria leitura ou música, porque eu queria aproveitar esse tempo livre, né? Então acabei juntando o almoço com a próxima etapa e deu muito certo, porque eu li direto. Na verdade, eu assisti um episódio da série que eu tô assistindo. Eu li bastante coisa, acho que foi mais ou menos umas 150 páginas nesse meio tempo, então valeu muito a pena. Depois, quando bateu as 3 horas, eu fui fazer outras coisas que eu precisava fazer. No caso, eu fiz faxina no meu banheiro porque tava programado pra ser feito. Depois eu aproveitei pra sair porque a minha mãe foi tomar a segunda dose da vacina e eu aproveitei pra passar no correio porque eu precisava enviar um livro. Depois disso, era tecnicamente pra fazer o jantar, mas minha mãe já tinha feito. Depois a gente foi jantar, assistimos nossa série. Quando eu fui pro quarto, né, me preparando pra dormir, já eram umas 9 e pouco, como eu mostrei pra vocês. Então eu não demorei muito pra dormir depois disso porque eu tava muito cansada e porque eu sabia que eu ia ter que acordar às 5h30 de novo hoje, então, né, eu aproveitei pra descansar. Hoje foi um pouco mais fácil de acordar. Aí eu consegui assistir um vídeo e consegui pensar um pouco melhor, porque eu precisava começar a me forçar. Então eu consegui assistir um vídeo com uma devocional, foi bem interessante usar esse tempo pra fazer isso. E no café da manhã eu fiz um mingau de aveia, que é uma coisa que eu quase nunca faço. Então eu acho que já estamos um passo melhor do que ontem. Aí às 7h15 eu comecei a trabalhar de novo e hoje rendeu bastante também. Eu tô adorando esse período de produtividade. Eu consegui fazer uma aula da minha pós, consegui fazer uma aula do outro curso que eu tô fazendo, consegui legendar um vídeo aqui do canal, consegui mudar algumas outras coisas do canal e cumprir algumas outras tarefas aí que eu precisava fazer, que eram um pouco mais rápidas. Almocei e agora estou prestes a entrar na etapa de leitura. Agora é 1h30, né? Já tô um pouquinho atrasada. Mas eu vou entrar na etapa de leitura e eu espero que dê certo. Gente, qual é o problema do vizinho, hein? E por enquanto é isso, né? Eu acho que essa rotina, ela tá sendo muito boa por enquanto, mas eu ainda adaptaria algumas coisas. Eu sou naturalmente mais produtiva de manhã, o que eu acho que é muito importante comentar com vocês, porque eu não acho que essa rotina, por enquanto, pelos 2 dias que eu fiz, eu não acho que essa rotina funcionaria pra uma pessoa que é noturna, que no caso teria que fazer suas coisas à noite. Eu ainda não tenho certeza, sabe? Eu vou manter essa rotina por mais alguns dias pra gente conversar depois, mas é a primeira impressão que eu tenho, então é isso. Agora eu vou ler, depois eu vou fazer outras coisas e aí depois a gente conversa. Até uma próxima atualização. Olá, atualização diária. Eu estou agora fazendo as minhas coisas. São 9h10 da manhã e eu estou gostando bastante desse momento de produtividade, continuo gostando, mas eu continuo odiando acordar 5h30 da manhã. E olha que eu sou uma pessoa diurna, eu não ligo de acordar cedo, eu gosto de acordar cedo e de aproveitar o dia. Apesar de gostar muito de dormir, eu também gosto de aproveitar o dia, de ter a sensação de que eu fiz muitas coisas, então por isso é que eu acordo cedo. Mas tá difícil, gente, meu Deus, tá difícil acordar 5h30 da manhã todos os dias. Hoje eu fiz um café da manhã diferente, e o que eu queria falar aqui é que as receitas que eu tô pegando pra fazer cafés da manhã diferente, que no caso, né, foi só hoje, eu tô pegando do TikTok, então eu vou deixar marcado aqui na descrição os links das receitas que eu tô tentando fazer, porque, enfim, vocês podem querer, vocês podem ficar interessados, então nada mais justo do que colocar e compartilhar com vocês as receitas, então deem uma olhadinha na descrição, caso vocês queiram saber o que é que eu tô fazendo. Ontem eu consegui fazer meus exercícios que eu tava devendo, né, na terça-feira eu já não fiz, e é basicamente isso, gente. Agora eu tô no momento de produção. Depois à tarde acredito que outras coisas venham a acontecer. Eu consegui ler alguma coisa ontem também. Eu não fui tão produtiva quanto na terça, mas é isso. Essa é a minha atualização por enquanto. Nada mudou muito. Era só pra falar sobre as receitas mesmo. E depois eu vejo vocês e atualizo vocês de novo. Até mais.
Eu acabei de ver um TikTok, sem querer apareceu pra mim, de uma moça falando da eterna dúvida, a dúvida mais cruel de quem se exercita. Lavar o cabelo hoje ou aguardar amanhã, porque amanhã eu vou fazer exercício de novo. Eu achava que era só eu que tinha essa dúvida, porque eu fico nessa a semana inteira. No caso, hoje é sexta, então eu sei que amanhã eu posso me dar um desconto, se eu quiser. Então eu vou lavar o cabelo hoje, porque eu já não lavei ontem, acho que vocês perceberam que hoje ele ficou horrível. E sobre hoje, eu acordei, eu fiz um café da manhã diferente, eu fiz um bolinho de aveia que eu vi no TikTok também. Foi bem gostosinho. Depois, eu admito que eu não fui tão produtiva hoje. Eu acho que o cansaço tá alcançando, sabe? Porque no primeiro dia foi difícil, mas a parte de produção foi muito boa. Depois na quarta e na quinta foi tudo muito produtivo e hoje o meu nível de produção caiu muito, muito mesmo. Então eu aproveitei pra fazer alguns sprints de leitura e eu consegui ler alguma coisa até que tô indo bem. E eu vou tomar um banho agora, depois eu vou continuar a ler, porque, enfim, eu acho que essa rotina foi boa até um certo momento em que o cansaço começou a me alcançar. Hoje não foi um dia tão legal pra produção de conteúdo ou pra qualquer outra coisa, pra falar bem a verdade. Amanhã, como é sábado, eu acho que eu vou tentar fazer a rotina de novo. Depois talvez eu faça na segunda-feira e na terça eu venha comentar com vocês para dar pelo menos uns 5, 6 dias, né, de rotina para eu falar para vocês se valeu a pena ou não. Essa é minha atualização por enquanto, minha atualização de sexta-feira. Assim, né, gente, vivendo porque produzindo não estou hoje com certeza, mas enfim, acho que faz parte. Então, até mais. Pense numa pessoa que tá... No sábado eu fiz a mesma rotina, acordei 5h30 da manhã, fiz café, blá blá blá. Aí quando deu 1h da tarde, eu decidi assistir série, né? Que dá umas 3, era um tempo livre. Aí, de repente, eu acordei 5h da tarde com o meu despertador me falando que tinha mudado de período e eu não sabia o que tinha acontecido, porque eu simplesmente capotei à tarde. Tava assistindo série e de repente já tava dormindo. Depois disso, o sábado aconteceu normal e aí entramos no domingo. E o domingo eu não gravei porque eu não fiz a rotina no domingo. Eu tinha alguns compromissos e então eu preferi não gravar porque não ia dar certo. E domingo é muito complicado pra mim. Mas beleza, hoje é segunda-feira e eu não consegui acordar 5h30 da manhã. O despertador tocou, eu virei pro outro lado e dormi. Acordei 6h15 com o despertador tocando, que tinha mudado de período. Hoje já começamos mal. E agora eu tô aqui no computador desde as 7h15 da manhã e eu simplesmente não consigo ser produtiva. Assim, eu tô com vontade de fazer 0 coisas e as coisas não estão andando, sabe? Mas é basicamente isso, gente. Eu tô lutando pra ser produtiva e vamos ver o que vai ser da minha vida hoje e amanhã. Então é isso. E aí, pessoal, estou de volta porque, enfim, eu preciso finalizar esse vlog. Hoje é terça-feira, eu consegui fazer a rotina ontem, como eu falei pra vocês, então eu vou finalizar agora porque eu comecei terça-feira, né, passada. Mas eu queria comentar um pouco sobre cada ponto da rotina da Ursula Le Guin pra gente chegar a uma conclusão se eu gostei dessa rotina ou não, se eu vou utilizar essa rotina ou não, e se ela serve pra vocês ou não. Então vamos nessa. Bom, começando logo com o principal ponto, né, que é acordar 5h30 da manhã. Isso não é pra mim. Não é pra mim, não consigo mais. A não ser que eu tenha, sei lá, um emprego que exija que eu acorde 5h da manhã, eu não vou fazer isso por livre e espontânea vontade, porque simplesmente não dá certo. Eu tentei me manter ativa, só que chegou um período do dia que eu estava completamente imprestável. E não no sentido físico, não um cansaço físico, mas um cansaço muito mental, sabe? Minha cabeça simplesmente não queria mais fazer nada. Eu gosto muito de acordar cedo, porque eu sinto que eu aproveito melhor o dia, mas 5h30 da manhã é muito cedo, até mesmo pros meus padrões. Então eu com certeza continuaria acordando cedo, que é o que eu vou fazer, mas um pouquinho mais do que 5h30, talvez já conseguisse fazer essa diferença que eu tanto preciso, né, que esse tempo faça. Então acordar 5h30 da manhã foi com certeza um ponto muito negativo dessa rotina. Seguindo pro café da manhã, né, 6h15 tomar um café da manhã, eu gostei bastante de pensar um pouco mais no que eu vou comer. Geralmente eu sou muito no automático, apesar de ser uma pessoa matutina, né, e de ser uma pessoa...
Apesar de ser uma pessoa matutina e de ser uma pessoa que consegue ser muito produtiva durante a parte da manhã, eu sempre tô mais ou menos no automático com relação ao meu café da manhã. E eu achei muito interessante pensar no que eu vou comer, e não só isso, como pensar em opções mais saudáveis para eu comer do que apenas um pão com café com leite. Então eu com certeza vou manter essa rotina de procurar receitas novas, e eu vou tentar ser mais saudável também no café da manhã. Aqui em casa a gente sempre tenta ser mais saudável, mas eu acho que o café da manhã ainda era algo que eu não tinha pensado em mudar, e eu acredito que essa rotina me deu esse objetivo de realmente mudar e de pensar no meu café da manhã daqui pra frente. Então foi um grande ponto positivo. A parte produtiva, que é das 7h15 até o meio-dia, foi boa porque eu precisava desse tempo que foca na produtividade. Eu precisava colocar um limite de tempo pra eu ser produtiva. Trabalhando em casa e trabalhando com produção de conteúdo, geralmente a gente se deixa levar com relação aos horários de trabalho. Então você começa muito cedo e termina muito tarde, você não tem final de semana, você não tem folga. É muito fácil você se perder durante a rotina e você não estabelecer, sabe, períodos de tempo pra você trabalhar. Então eu achei muito legal mesmo ter essa marcação de começar às 7h15 e finalizar ao meio-dia. E no resto do dia não trabalha mais. Então eu acho que esse horário ainda pode ser um pouco modificado, porque eu achei muito pesado pra mim, mas eu com certeza gostei de ter essa delimitação de horário. Não só no período produtivo, mas na rotina inteira, sabe? Eu gostei de ter esses períodos definidos por horário, onde eu tenho que parar, onde eu tenho que começar de novo, onde eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Então eu com certeza vou manter essa questão do tempo. O período de produtividade foi meio pesado pra mim, porque eu sou uma pessoa que trabalha muito bem com o método Pomodoro. Não sei se vocês conhecem, mas o método Pomodoro é um método onde você tem um período de produtividade e de foco e um período de descanso. Geralmente são 20 minutos pra produzir e 5 minutos pra descansar. É um método que funciona muito pra mim, porque eu acabo perdendo um pouco o foco durante a produtividade se eu não fizer pausas. Então por isso é que eu digo que esse período de produtividade com certeza seria melhor se eu tivesse esses pequenos períodos de descanso no meio e não só produzisse, né, desenfreadamente das 7h15 ao meio-dia. E é o que eu vou fazer com certeza na atualização da minha rotina. Eu vou colocar o método Pomodoro porque funciona pra mim e eu tenho certeza que funciona. Vai me ajudar a ser mais produtiva e a manter minha sanidade. A parte do lazer eu vou colocar que é da 1 às 3. Eu gostei bastante desse horário porque geralmente depois do almoço a minha produtividade cai um pouco. Depois do almoço, assim, até a noite, a minha produtividade só vai decaindo. À noite eu tô, assim, um lixo, mas eu gostei também de ter um período delimitado para a parte do lazer. Não só isso, como é o meu segundo trabalho, que no caso é ler. Eu tenho dois extremos, ou num dia eu não leio nada, ou num dia eu leio muitas horas. E eu escolho a leitura em detrimento de outras coisas, e isso não é saudável. Acho que de vez em quando até rola esse tipo de experiência, sabe? Ah, eu quero ler esse livro aqui em um dia, ou eu quero me forçar um pouco mais pra ler hoje. Só que eu tenho uma tendência de fazer isso vários dias da semana, o que não é algo muito bom, porque eu acabo perdendo um tempo precioso. Então eu gostei de ter um tempo delimitado todos os dias pra eu ler. Isso ajuda a criar o hábito, sabe? De ler um pouquinho todos os dias, ou no caso, sempre ter o ritmo da leitura, né? E não deixar de ler num dia inteiro, por exemplo. Eu gostei desse período porque ele me força a ler uma certa quantidade de horas por dia, e eu acho que é uma quantidade de horas muito saudável, que no caso seria da 1 às 3. É como se fossem 2 sprints de leitura com um período de descanso no meio. O próximo período das 3 às 5 é um período mais livre pra você fazer coisas da casa ou pra você fazer outras coisas aleatórias que deveriam estar na sua rotina. Eu utilizei pra fazer minha faxina, utilizei pra ir nos correios, por exemplo, que eu precisava fazer um envio. Eu tô utilizando esse tempo pra fazer os meus exercícios físicos também, que é muito importante que eu faça, porque eu tenho que criar o hábito de fazer todos os dias. Mas eu reparei que eu consigo dormir um pouco melhor quando eu fico cansada do exercício na parte da tarde e não na parte da manhã. É como se a minha produtividade nunca fosse tão boa, porque eu já me canso no início do dia. A minha ansiedade tá meio pesada esses dias, eu tô sentindo que o exercício ele tá me ajudando a manter um pouco a ansiedade, sabe, controlada. Mas eu vou me encontrar, vocês podem ter certeza, mesmo que seja de manhã ou à tarde, eu vou fazer. Enfim, essa parte também foi boa, esse período, né, até as 5 horas foi bom, até porque é um período útil, mesmo se fosse fora da pandemia, né, fora da quarentena, eu ainda teria o tempo de sair e de ir em alguns locais antes das 5 horas, né, antes de fechar, então eu achei que foi um tempo útil. Depois das 5, a gente tem a preparação do jantar até as 8 e o jantar até as 8, e como eu falei pra vocês, a gente nunca para às 8 horas, porque a gente assiste 2 episódios de série por dia, então tecnicamente seria umas 8h30, 9 horas que a gente ia parar de jantar, sabe, mesmo que a gente não estivesse comendo, e depois disso, gente, era dormir, porque eu tinha que acordar às 5h30 da manhã e eu não ia aguentar. Essas são as minhas considerações sobre essa rotina. Eu acho que no fundo ela foi um pouco mais positiva do que negativa, e eu acho que se você tem dificuldade de construir uma rotina ou de construir um hábito, é muito interessante que você tente fazer algo do tipo, que você tente seguir uma rotina específica por um tempo, ou por exemplo, um período de tempo, né, dessa
essa rotina, sei lá, da 1 às 3 você quer ler, então você tem que fazer isso todo dia, sabe? Pegar partes dessa rotina e encaixar na rotina que você já tem. Eu acho que é muito interessante porque com essa constância você consegue construir hábitos e você consegue fazer dessa rotina algo consistente, sabe? Que você vai ter todos os dias e vai ficar muito mais fácil de você lidar com outras coisas, vai ser muito mais fácil de você lidar com as suas tarefas ou com seus objetivos. Eu sou a louca da organização, então eu acho que é meio suspeito eu falar disso pra vocês, né? De organizar uma rotina, porque é algo que eu gosto de fazer e é algo que eu sempre vou indicar para as pessoas fazerem. E, enfim, a minha experiência no final foi positiva. Eu sinto que essa rotina é para pessoas matutinas, para pessoas diurnas. Se você só for produtivo na parte da noite, vai ficar muito difícil de você seguir essa rotina, porque é como se fosse a rotina inversa da que você tem que fazer para dar certo. Então eu acho que é uma observação muito relevante, porque nem todo mundo é igual, nem todo mundo é produtivo de manhã, mas eu acho que no geral para mim funcionou e eu vou manter sim alguns pontos, como eu falei para vocês. E a parte boa é que eu não vou acordar 5h30 da manhã, porque eu me recuso a acordar 5h30 da manhã trabalhando em casa. Mas é isso, gente, esse é o vlog, essa é a minha atualização final, meu comentário final. Eu espero muito que vocês tenham gostado e que eu tenha inspirado vocês de alguma forma. Eu sinto que, assim, gravando esse vídeo agora, que eu não editei nada, esse vídeo talvez não esteja tão bom, mas eu espero muito que tenha, sei lá, inspirado vocês a fazer algo diferente. Comenta aí o que é que você achou, comenta se você tem uma rotina específica, comenta se você quer que eu tente coisas assim, se você quer que eu tente rotinas específicas ou diferentes. Eu acho que é interessante esse tipo de conteúdo, sabe? De testar algo pra que vocês não precisem testar. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, porque me ajuda demais, e se inscreve no canal, porque eu estou toda semana falando de livros e de organização, aparentemente. Agora sim, eu já falei demais. Meu Deus, tô até cansada, rouca, preciso tomar uma água, mas a gente se vê então no próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!